A mídia bate muito no Bolsonaro? Bate, mano. Só que quais são as razões pelas quais a mídia desce a lenha no Bolsonaro? Descia a lenha na época e continua descendo a lenha hoje, de certa forma, porque hoje ele não fala mais nada. Principalmente... Até porque não consegue, né? Fica soluçando. Porque não consegue, fica soluçando. Igor 3K solta o verbo, coloca Flávio Bolsonaro contra a parede e reação do candidato dá o que falar. Sobre o que ele colocou na parede, a gente não sabe, mas vai descobrir com você no corte. Play, Renato. Agora. Se você já deixar o like, você é uma pessoa do bem. Se você não deixar o like agora, você vai chutar a quina do móvel. Se inscreve no canal e tamo junto. Ó, isso aí... Cara, por que a gente vê, voltando aqui um pouco pro jogo político no Brasil, por que... Calma aí, como é que eu vou formular essa? Por que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, poucas pessoas... Por que você... Porra, mano, quantos porquê ele falou em 30 segundos, mano? Puta que pariu, mano. Pegando no Eu queria ver se ele escreveu isso, vários porquê. Ele, por quê? Fecha a câmera atrás dele assim, né, mano? Tá escrito, por que como é que eu vou... Por que você vai... Rapaz, engasopado, hein? Ele tá muito ansioso, tá muito ansioso. Ia ser engraçado ainda. Ele tomou pré-treino, tomou energético, tá muito ansioso, tá muito ansioso. Poucas pessoas... Por que te vê, tanto de um lado quanto do outro, poucas pessoas... Por que não... Tanto de um lado quanto do outro, poucas pessoas... Por que você não tá pegando no pé pra cacete do Jacques Wagner, por exemplo? Boa. Mas eu peguei, senta minha rede social aí. Mas assim, pegar com força mesmo. Porque é assim que tu vai minar os caras. Não, mas eu... Calma. Falei pra caramba, pô. Eu esculhambei ele, eu falei da Bahia, eu falo de Rui Costa, eu falo de Jacques Wagner a todo momento. Ele subiu na tribuna pra falar mal de mim, pra responder. Não tem dificuldade, não. Banco Master é um tabu pra tu? Não, zero. Cara, é importante me perguntar lembrando isso, que a primeira coisa que a primeira piadinha que tu fez pra mim tinha a ver com o Banco Master. Ele é da zoeira, pô. Ele é do meme. Ele é engraçadão. Agora nós vamos entrar no Quebrando o Tabu com Flávio Bolsonaro. Porque até aqui eles investiram, não? Em algum momento a gente fez o Will Bank. Então assim, mas não é algo ilegal. Não é? Como não foi foi lá em 23, 160 milhões no programa do Luciano Huck, aquele banco lá que era dele também. Não tem nada de ilegal, cara. Contrato, relação privada. Né? Lógico. Não adianta querer colocar eu e você na minha prateleira. Quantas vezes já não caiu esse dinheiro por aí? Já não pingou por aí? Então. Normal, eu só acho engraçado que eles ficam batendo nessa tecla de dinheiro e relações privadas, né? Mas a gente já viu em outros cortes e matérias, se você quiser só pesquisar cortes aqui ou pesquisar matéria sobre, que o dinheiro do Banco Master de privado tem muito pouco. Exatamente. Né? Ele vem boa parte de troca de favores com políticos, né? Exato. Com diversas falcatruas e esquisitices, mas boa parte do dinheiro do Master vem de origem pública e se transforma em dinheiro privado, mas a origem é pública. Lira, cara. Exato. Vai lá. Não, é isso. Não, é isso mesmo. Do Banco Master sendo beneficiado pelo atual governo. É bom lembrar. Vazou aí alguma coisa de um depoimento dentro do processo. Cara, o Lula... pessoalmente, falando por Augusto Lima, né, que é o cara da Bahia, que é o cara ligado ao Jacques Wagner, ligado ao Rui Costa, falando para ele, olha, espera um pouquinho, não vende o seu banco, não vende o Master para outro banco, não, porque daqui a pouco a gente vai trocar o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Galípolo presente na sala. Daqui a pouco vai entrar o Galípolo, a gente resolve o caso para você. Cara, isso é crime. Não vi, hein? Isso é uma... Você viu isso? Você viu? Confere essa informação, Daniel, será? Eu ia falar isso, eu quero... checagem de fatos. Eu quero fact-checking. Com eles é difícil. E eu vou falar um negócio. É isso. Eu acho... Ainda tem muita delação para sair. Tráfico de influência é crime. Concordo. Aí é o corte. Daniel concorda com o Flávio Bolsonaro. Tráfico de influência é crime. Pasme. E é isso, mano. É o que a gente tava falando com o Gaio Fato. A gente não é advogado do PT aqui, tá ligado? A gente não se precisar criticar, a gente, assim como já criticamos outras vezes,
Eu não duvido que haja gente do PT envolvida com o Vorcaro. Porque o Vorcaro, não é que o Vorcaro se envolveu com a direita Até mais, brasileira. né? É provável que tenha. É provável que tenha. Não é que o Vorcaro se envolveu com a direita brasileira, ou só com a direita brasileira, ou com a extrema-direita brasileira. Ele se envolveu com a direita e a extrema-direita e todo mundo do centrão. E a essa altura do campeonato, funciona, né, porque é assim que funciona. É assim que funciona o jogo. O jogo só, desculpa te interromper, mas só para complementar a sua fala, para você voar. É assim que funciona, gente, porque você vê doadores privados das campanhas. Você acha que o nosso querido Paulo Lemann, ele doa só para a campanha do Bolsonaro? Não, ele doa para a campanha do Bolsonaro e para a campanha do Lula, porque essas pessoas não querem correr o risco de não estarem do lado de quem vencer. Então elas vão comprar os dois lados. Exato. E para poder, inclusive para poder ter poder de barganha, independente de quem vença, tá ligado? Então, independente de quem chegar lá, essa ou essas pessoas podem se aproximar, podem cobrar um favor, podem cobrar alguma troca de interesse ali, podem barganhar alguma coisa. Então, assim, a essa altura do campeonato, em 2026, o PT já virou centrão também. Então, é provável que tenha uma ou mais parlamentares, pessoas ligadas ao governo, que sejam do PT, da sigla PT, e estejam envolvidas com o caso Massa, estejam envolvidas com o Vorcaro, tenham relações com o Vorcaro. Jacques Wagner é a ponta do iceberg, talvez. Descobriremos ao passo de que as delações forem saindo. Mas é porque esse é o jogo político do Brasil. É assim que o jogo de poder funciona. É assim que a disputa pelo poder funciona. Você tem o Daniel Vorcaro, que é um cara que enriqueceu ilicitamente, reesquentando dinheiro de dívida, dinheiro de título de dívida, tá ligado? Vendendo por um preço muito maior do que elas realmente valiam. Enriqueceu muita gente. Foi tráfico de influência para todo lado, que nem a gente falou na live com o Gustavo, desde o Banco da Previdência Pública do Amazonas, o Banco da Previdência do Rio de Janeiro, em todas as instâncias, em todas as esferas, em todos os lugares, porque é isso. É o poder do capital, é o poder do dinheiro que manda no Brasil e que toma essas decisões. Por isso que é muito importante, a gente vai tentar fazer esse trabalho de novo, assim como fizemos em 2022, de fortalecer candidaturas de partidos radicais, como é o caso da UP, como é o caso do... Eu não sei se a galera do PCBR vai lançar candidatura, não, né? Mas pelo menos a galera da UP e algumas figuras que porventura às vezes vão lançar candidatura pelo PSOL, mas que propõem uma atuação dentro da política institucional, mesmo que seja institucional, mas uma atuação radical. Porque a gente acredita, essa altura do campeonato, não coloca a mão no fogo por ninguém, mas a gente acredita que a postura dessas pessoas dentro da institucionalidade seja diferente do que figuras velhas e conhecidas do PT, por exemplo, que estão há 30 anos no Congresso. De novo, a gente não está aqui chancelando, nós somos advogados do PT, nós vamos defender o PT. Não faço a mínima questão, tá ligado? Então, até agora é isso. Contrapartida pública que foi dada a um ente, a um cara do setor privado, que ia ser beneficiado pelo governo, cara. Então não pode colocar o filme investimento aqui ou investimento na Globo na mesma prateleira desses caras, ô Igor. Isso aí é isso aí é um absurdo você querer comparar, é incomparável. Não tem nada de errado aqui, tem tudo de errado aqui. Não tem nada de errado, é forte demais, né, mano? A cara nem... não tem nada de errado, não. Irmão. Tá tudo de errado. Pô, se é uma questão tão presente, ainda mais agora que vai chegar o período eleitoral, por que os caras não fazem, eles não abrem os valores do filme? Para que foi gasto? Inclusive falou que ia abrir e já passou um mês do prazo de que falou que ia abrir e não abriu. E não abriu. Porque é isso, mano. Eles pegaram e compararam o valor que só o Vorcaro deu, pessoalmente, é maior do que vários filmes que ganharam Oscar. E nós vimos o trailer, nós vimos o trecho do filme, é uma bosta o filme, tá ligado? É um lixo, mano. É que assim, a família Bolsonaro não é como se não tivesse lastro, como se não tivesse histórico, né? Esses caras são craques em pegar dinheiro e fazer ele brilhar. Fazer dinheiro brilhar. Então você ganha um salário e do nada você tem um monte de casa que vale milhões. Pois é. Aí você tem uma chocolateria. Não,
que Uma chocolateria. que mais rende no Brasil. É um case de sucesso. Por que não levaram ele no Shark Tank até hoje? É verdade. Isso Não é é? uma ótima ideia, Daniel. Caralho, a loja Ótima dele... ideia. Gente, Google, qual a loja de chocolate mais rentável do Brasil? É a Cacau Show, do Shopping da Barra, talvez, eu não sei. Administrada, franqueada. Ele não só deveria apresentar o pitch dele para os Sharks, como ele deveria estar sentado do lado sei lá, do Tito, qual que é o nome dos caras lá? O Semenzato, a Carol. Caíto Porra, Caíto Maia. Maia. Caíto Maia. O cara O é empresário mais esquerdista de todos os tempos. se descobrindo, né? A lore dele se descobrindo esquerdista. Então, assim, é isso. Ele é um case de sucesso dentro do mundo do comércio do chocolate no Brasil, comércio varejista de chocolate no Brasil. Eu só não entendo, assim, é uma dúvida aqui, ó, uma dúvida real. Eles são tão bons em administrar dinheiro, em multiplicar dinheiro, e eles entregam a vida e o tempo deles para a carreira pública. É realmente uma doação mesmo, porque eles têm veia de empreendedor. Amor pelo Brasil, Daniel. Renato. É patriotismo, você não entenderia. Caramba, velho. Você não entenderia. Esse é o Eu real não patriotismo. entenderia, sabe por que eu não entenderia? Porque eu me identifico como argentino. Ah, Aí, é por isso que você não entende, você entendeu, Renato? A gente deveria estar vendo aqui o debate do Milei. A gente deveria estar vendo aqui Senado argentino, Renato. Aliás, Exato. você. Jamais Você não se entendi. identifica como argentino? Eu não, eu sou patriota, Renato. Mas aqui, caralho. Eu tô Aqui, vendo ó. você. Cadê você? Aqui. Ah, perfeito. Perfeito. Não pareço? Não, você tá a cara do patriota. Deixa eu tirar uma foto assim, ó. Nossa. É pra puta que pariu, né? Entendeu? Então é importante você fazer esse tipo de pergunta para nossa audiência poder separar o joio do trigo. Por isso que eu, a todo momento, ficava, eu quero o CPI do Banco Master, sim. Eu quero o Augusto Lima e o Vorcar aqui sentado nessa CPI para falar qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. E explicar como vazou aí de uma das delações Os que sobreviveram, né? Porque teve uns que não estão aí para contar a história. do Vorcar que não foi aceita, que a relação era do filme. O contrato aí foi mostrado, tinha um investimento, eu ia receber de volta o que eu investi mais 20%, era relação privada, nada de errado, sem contrapartida. Graças Agora, a quando fosse perguntado o Jacques Wagner, aí, irmão, aí ia estar claro ali como é que foi, porque ele era o secretário de governo lá na Bahia, na época que foi feita aquela questão do crédito sexta, né? Então, assim, teve toda aquela maracutaia lá, com participação, o governador era o Rui Costa. Quer dizer, é o núcleo do PT inteiro tá outro envolvido santo, né? Rui Costa é outro santo, né? na sacanagem que pois é. começou na Bahia com esse Augusto Lima. E ninguém fala do Augusto Lima por quê? Só fala do Vorcar. Ironia, tá? O problema maior, no meu ponto de vista, é lá. E por que não aparece em delação, né? Por que o cara tá aí, né, tranquilão? Porque hoje tem uma PF, uma parte dela aparelhada. Aparelhada para proteger o Lula. Cara, a cara de pau dos caras de falar que o Lula aparelhou a parte da PF é admirável, mano. É admirável como os caras, mano, não tremem a cara. Quando o pai dele tava na presidência, o que mais aconteceu foi aparelhamento da PF Polícia Federal. para não investigar os filhos dele, mano. Exatamente, Renato, exatamente. E além de tudo, além desse aparelhamento real de trocar diretor, porque queria, porque ele falou, caralho. Eu busquei aqui rápido, duas reportagens rápidas. Tem uma reportagem da UOL que fala isso em 2021, que a gestão Bolsonaro já tinha trocado ao menos 20 delegados de cargos de chefia na Polícia Federal, só na gestão Bolsonaro, só desde 2019, no começo de 2019, portanto. E as trocas dele do diretor-geral da Polícia Federal, em que ele falou, em reunião ministerial, que era porque se ele tinha o poder, se ele poderia proteger os filhos dele, por que ele não protegeria? Outras pessoas no lugar dele também fariam o mesmo. Palavras dele. Palavras do pai dele, mano. Do pai dele, tá ligado? E o que mais me deixa louco também é a galera da laia dele, do Flávio Bolsonaro, que fica toda hora gritando aos quatro cantos que a gente vive numa ditadura, que o Brasil vive numa ditadura. O cara tá num podcast com a audiência do tamanho do Flow, ao vivo, falando
que a Polícia Federal brasileira, o FBI brasileiro, para usar o jargão dele, tá aparelhado para proteger o presidente. E, segundo ele também, e segundo a laia dele, a corja dele, nós vivemos uma ditadura. Ó a que ponto chegamos. Cadê o filho do Lulinha, o Igor? O cara tá aí, curtindo a vida doidada pela Europa. Mano, sempre falam desse filho do Lulinha, mano. Eu nunca vi nada. O Camaro de ouro. O Lamborghini de ouro. Lamborghini de ouro. Acusado de o dinheiro que foi desviado dos aposentados do INSS com desconto compulsório no contra-cheque dos coitadinhos ter ido parar na conta dele, e o cara não tem uma medida contra ele, então não tem uma busca e apreensão. A PF faz agora o indiciamento de um monte de gente careca do INSS e não bota o Lulinha. Cara, é um absurdo, mas é assim, é na cara do povo brasileiro, tapa na cara do povo brasileiro toda hora. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. É que eu te falo, cara, como não tem nada de errado contra a gente, não tem. Eles têm que ficar inventando coisa. E assim, é só narrativa, é só espuma. Tu acha que a grande mídia tá muito mais do lado do Lula? Porque tu acha que, sei lá, a Globo ou qualquer outra tá mais no sei lá, escondendo, por exemplo, o Lulinha? Porque a gente sabe que joga-se luz no que a mídia quer jogar luz. E joga a luz do jeito que ela quer jogar luz. Tudo depende muito, entendeu? Tem hora que o cara atropelou com um carro. Por exemplo, como a Globo força de maneira ridícula a ligação do Lula aos casos do Banco Master e escanteia várias outras paradas, né, mano? Com exatamente. A família Bolsonaro. Então, assim, não, o ponto dele tá certo, mas agora, pelo que ele tá querendo dizer... Exato, eu quero ver o que o Flávio vai responder. E o que sabe o que ele vai responder. Não, mas eu quero ver como que o Igor vai conduzir isso, entendeu? Por enquanto eu tô achando bem ruim. Eu tô achando péssimo desde a engasopada que ele deu no começo. Influencer de porte, tudo depende o jeito que tu faz, a gente sabe disso, né? Eu já passei por isso também. Então, mas o que tu acha? Tu acha que tá mais, os caras estão numa mais de contra tu diria? Por que eu tô falando isso? Porque mano, lá em 22 merda, eu lembro que teve uma decisão do Alexandre de Moraes que impediu, acho que o Brasil Paralelo, de soltar um documentário do teu pai, que na minha opinião, e eu não sou bolsonarista, tá? Mas na minha opinião é censura prévia, tem vários problemas ali, não sei o quê. Mas o que tu acha, como é que tu enxerga o jogo do ponto de vista de imprensa e mídia? Vamos lá, Igor. Eu busco sempre diálogo, né, com os veículos de comunicação. Já conversei com vários donos de veículos de comunicação. Como eu te disse, eu tenho 24 anos de vida pública. Então, a redação, né, os jornalistas ali no dia a dia me conhecem, sabem que eu sempre respeitei a imprensa, sempre respeitei o trabalho da imprensa. Eu sempre respondi aos questionamentos que eram feitos a mim. Óbvio que a gente tem, muitas vezes, né, tem exagero. Mas o que eu acho que acontece? É porque a formação da mão de obra jornalista, ela já desde os bancos universitários, é 99% de esquerda. E aí eu aproveito seu espaço aqui para dar um recado para todos os jornalistas. Cara, não tem que ter medo de Bolsonaro não, cara. Tem que respeitar só, mais nada, cara. Volte a noticiar os fatos, porque hoje a regra virou você noticiar a versão. E eu acho que alguns jornalistas, ou uma parte considerável deles, Igor, acha que está fazendo um bem para a humanidade, impedindo atacando o Bolsonaro, porque a solução do mundo é a esquerda. Cara, é um direito da pessoa pensar assim, né? Mas a partir daí você usar um veículo de comunicação para promover mentiras muitas vezes, para distorcer os fatos, né? Para meio que invisibilizar as coisas boas que o governo Bolsonaro fez. E você colocar na responsabilidade do governo Bolsonaro coisas que ele não fez. Por exemplo, dos 4 anos de governo do presidente Bolsonaro. Cara, tá bom que ele tinha os atritos dele com a imprensa, né? Às vezes até exagerava ali com um jornalista ou outro, perdia a paciência, era muito provocado. Em 99% das vezes ele estava reagindo a alguma coisa. Claro. Mas assim, quando tinha coisa boa do governo, o governo central fez aquela coisa boa. Aí tinha uma coisa ruim que o quarto escalão fazia, governo Bolsonaro é acusado de não sei o quê. Então isso aí, 4 anos martelando, óbvio que promove uma influência em parte da opinião pública, em especial aquela que se informa
pela grande mídia. Então, o que eu tenho dito para eles? Eu aproveito esse espaço aqui para responder a sua pergunta, Igor. Cara, da minha parte, as pessoas que trabalham com a imprensa me conhecem. Cara, não vai ter maltrato, não vai ter cercadinho lá onde os jornalistas ficavam passando um perrengue em chuva e sol, frio e calor. Cara, eu vou sempre tratar com respeito. Eu não sou ameaça para a imprensa. Eu não vou ficar aqui discutindo verba de publicidade para um veículo ou para outro. Acho que tem que ser ali conforme a audiência dos veículos, atender a todo mundo. Então, assim, não tem essa preocupação comigo. Ou gostaria que não tivessem essa preocupação comigo. Porque, mais uma vez, vai chegar um ponto, o brasileiro está super endividado. O ministro da Fazenda, Fernando Tachad, é o melhor ministro da economia do Paraguai. Levou 200 indústrias do Brasil para lá. Pô, aspas fortes, tá? Aspas fortes. Mas o que eu acho curioso é que eu não entendo por que eles batem... Assim, eu entendo, né? Eles batem muito no Haddad, mas eles não estariam fazendo uma política econômica muito diferente, né, mano? Isso que é doido. Não, e aí esse é o ponto central que eu queria falar, porque o que o Flávio traz, a forma como ele fala, causa uma falsa simetria, que óbvio, é para manter aquecida a base dele, e gera uma ponta de dúvida na cabeça, às vezes, da pessoa que é indecisa, que é politicamente indecisa, que não tomou a decisão ainda. E o que a pessoa entende? Puta, a mídia bate muito no Bolsonaro. Porra, a mídia bate muito no Bolsonaro? Bate, mano. Assim como batia na época do governo dele, e assim como continuou, tô usando bater porque é o termo que ele usou também. Só que quais são as razões pelas quais a mídia desce a lenha no Bolsonaro? Descia a lenha na época e continua descendo a lenha hoje, de certa forma, porque hoje ele não fala mais nada. Principalmente até porque não consegue, né? Fica soluçando. Porque não consegue, fica soluçando. Vai falar e fica sem ar, coitado. É muito pela pauta moral. Então, pelos ataques que ele fazia às mulheres, pelo ataque que ele fazia à comunidade LGBT, o ataque que ele fazia às populações pretas, era muito oriundo desse lugar. Puta, como pouca o Bolsonaro... Política, né? Pouca política e muito moralismo e muita fala, muita cortina de fumaça. Exato. Ah, nossa, como o Bolsonaro é execrável. Nossa, olha só o que o Bolsonaro falou, olha só o que o Bolsonaro disse. E aí, muita gente até da esquerda acabou comprando esse discurso de achar que o Bolsonaro foi um mau presidente, ou o ser execrável que é, pelas coisas que ele fala, ou que ele falou. Não que o fosse, não que ele não fosse de fato execrável por isso. Era. Mas o que a mídia nunca bateu, e que é o ponto central, são as políticas econômicas do governo Bolsonaro. Que eram as políticas econômicas, na verdade, do Ministério do Paulo Guedes. Era aí sim o coração do governo, que era a Faria Lima, que era o cara que saiu do BTG, se eu não me engano, para assumir o Ministério da Economia, que mudou de nome no governo Bolsonaro. Era o grande coração do governo Bolsonaro. Eram os pilares, era o Bolsonaro em si, Posto Ipiranga, o Posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes, e o Sérgio Moro, que caiu rápido também, tá ligado? E ficou a política... Exato. E ficou a política econômica, que era uma política neoliberal, ultraliberal, que continua sendo tocada pelo governo Lula. Continua sendo muito bem tocada pelo governo Lula, tá ligado? Então, assim, a mídia nunca criticou o Bolsonaro pela pauta econômica, que é o que politicamente interessa, que é o que politicamente movimenta o país. E aí o Flávio vai no podcast e ele fala assim, a mídia não bate na esquerda como ela bate na direita. Na cabeça do eleitorado indeciso, que às vezes não tem essa leitura, eles vão falar assim, é verdade, a mídia bate bastante no Bolsonaro, batia bastante no Bolsonaro. Logo, a mídia é de esquerda. E a mídia odeia a direita. Porque a direita é o outsider, a direita é... Aí as pessoas entram em diversas linhas de raciocínio. Mas elas compram esse discurso. Porque é um discurso vendável. Se a pessoa não tem essa leitura, é um discurso vendável. Não, batiam muito no meu pai, biriri, bororó, e é só... Não. E eu sou o moderado. Eu reconheço que meu pai perdia a mão, mas eu sou moderado. Eu não vou deixar vocês no frio. Ele tá com eu essa não vou postura, maltratar. Né? Ele tá adotando essa postura. Porque é um bom caminho. É um bom caminho. No trato com a mídia, entre aspas, e com esse eleitorado indeciso, é um bom caminho. Mas
repito, a mídia batia moralmente no Bolsonaro? Batia, porque era necessário bater. Era o presidente do Brasil, mano. Historicamente, na diplomacia, o Brasil é gigante. A importância econômica do Brasil no mundo é gigantesca. A importância neutra no Brasil em diversos conflitos é gigantesca. Em vários pontos o Brasil é gigantesco. Então, era necessário bater no que aquele presidente estava falando. Óbvio. Só que não batia na pauta econômica. Nunca se questionou a quantidade de privatização que o Paulo Guedes propôs. Nunca se questionou uma série de medidas que o Paulo Guedes tomou, medidas econômicas que o governo Lula deu continuidade. Isso nunca ninguém falou um A. Ninguém falou um A. Você falou de política internacional, geopolítica. Cara, você lembra dos papelão que o Bolsonaro passava nas reuniões internacionais com outros líderes mundiais, mano? Era vergonhoso, mano. Era vergonhoso. As reuniões da ONU. Era vergonhoso. Isso é louco. Isso é louco. Um monte de empresário indo pro Paraguai, né? Porque lá paga menos impostos, lá não tem burocracia. Menos o velho Davan, hein? O velho Davan tá muito bem aqui no Brasil. Tá muito bem, obrigado. Jurídica, isso que é o legado do Lula, né? Então daqui a pouco não vai ter nem anunciante, bicho. Não vai ter nem empresa com dinheiro para investir em publicidade aqui, ou na Globo, ou em grande tem, pô, tem as bet, pô. Então olha só, daqui a pouco, cara, não vai ter ninguém nem mais com dinheiro para botar em bet, já todo mundo endividado, cara. Tá, isso é outra. Vamos entrar nessa pauta, mas eu quero falar o seguinte. Cadê? Eu quero, hein? Eu quero ouvir Flávio Bolsonaro falando sobre as bets. Cadê? Cara, se esse governo. Acho que não vai ser nesse corte, né? Cara, vai chover investimento no Brasil. Vai chover empresas nacionais ampliando seus empreendimentos. Vai chover empresas internacionais investindo aqui no país. Vai ter competição, porque, cara, num mercado, em qualquer segmento, a propaganda é muito importante. Você está disputando ali, vendendo seu produto melhor do que o do concorrente, não sei o quê. Então, os maiores beneficiados vão ser aquelas empresas como aqui na internet ou nos grandes veículos de comunicação, que vão ter o espaço disputado, o espaço valorizado. Pô, vai ter aqui a Coca-Cola e a Pepsi botando cada vez mais dinheiro para poder fazer a propaganda no seu canal. Então, assim, Pepsi. Não tem lógica continuar investindo contra o Bolsonaro por causa de algum medo ideológico. Eu tô falando aqui que não tem que ter, se isso pode custar a própria sobrevivência do seu negócio. Então a ameaça para o negócio da comunicação não é o Bolsonaro, hoje é o Lula. Então tratem, né, de fazer aí façam um jornalismo, mais nada, vão tratar todo mundo com paridade de armas, isso que eu peço. Boa. Cara, eu só queria, antes de você ter seu comentário, não sei se você reparou nessa incrível camiseta do nosso querido Flávio Bolsonaro. Tentaram nos enterrar, lá ele. Esqueceram que éramos semente. Mano, tá parecendo a camisa que ele comprou na Santa Cecília, isso aí, né? Só faltou escrever aí embaixo assim: eles passarão o nosso passarinho. Chão de taco, chão de taco. Tá ligado? Eles passarão o nosso passarinho. Agora, a nova moda é plaquinha, assim, com todo respeito, tá? Casa de amigos que fui, eu já vi essa plaquinha. Que é Borogodó. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, vai. Teste seus comentários finais pra gente encerrar. Não, a última coisa que eu queria falar, assim, a gente chegou no momento de comunicação, de criação de conteúdo na internet, onde o Flow conquistou um espaço muito grande no YouTube, no imaginário das pessoas, no dia das pessoas, e toda essa questão de cortes e tudo mais. E o Igor é a entrevista a um pré-candidato à presidência do Brasil, e que esse papel, para um cara que tem um tamanho tão grande quanto o Flávio Bolsonaro, assim como é o Lula, eu acho que principalmente os dois, é muito importante que você tenha jornalistas sérios entrevistando essas pessoas. E o Igor, para o tipo de conteúdo e tipo de entretenimento que o Flow se propõe a ser, o Igor, ok, eu não estou criticando o Igor como apresentador do Flow, mas talvez ele não seja um bom entrevistador de presidenciáveis, tá ligado? Eu acho numa reta final. É fraco, e né? assim, é fraco, e é foda, porque boa parte do eleitorado do Flávio, ou de novo, boa parte das pessoas indecisas, vão assistir talvez mais a entrevista dele no Flow do que um debate, por exemplo. Entendeu? Pela dinâmica do debate, pelo que o próprio Flávio Bolsonaro vai falar até lá nas redes sociais. Então, assim, boa parte das pessoas vão assistir o Flow
e não vão ver ele sendo provocado em nenhum momento, não tem a checagem de fato, então ele fala o que ele quer, o Igor não vai checar, ninguém na produção do Flow vai checar para falar, o candidato, na verdade, a gente chegou, a informação aqui é tal, tantas empresas saíram do Brasil, na verdade, para ir para o Paraguai, por causa de Facilita muito, né? Facilita muito pra caralho, mano. O político ali, a vida do político ali. Facilita, não tem nenhum contraponto. O Igor faz não pergunta, é pressionado, exatamente. O Igor dá risada e ele se enrola para fazer pergunta. Então, assim, é isso. Esse é o momento da criação de conteúdo, mas que também tá se expandindo para ser a forma como, às vezes, os presidenciáveis se comunicam. E isso é muito louco de se pensar. É um fenômeno de internet, é um fenômeno que nós estamos vendo se desenrolar desde 22, ainda é muito recente, assim, esse tipo de fenômeno. Com presidenciáveis, estou falando, né? Mas é isso, mano. Fica nichado, é fácil de você coagir as pessoas ou acabar trazendo as pessoas pro teu lado sem um contraponto. Então, sei lá, eu acho preocupante, talvez seja a palavra. Perfeito. É isso. Por esse corte é só. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e conferir os outros cortes. Cortes todos os dias, lives todas as segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite. Valeu, tamo junto. Até a próxima.